Aqui é Takashi Miura e você está no Wasabi Atômico. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, Estreando Takashi Miura e Guga Monteiro, apresentamos o quadro Cinequinta do Wasabi Atômico, agora com Yuki Miura somente na edição. Neste quadro, a cada sexta-feira, fazemos análises de filmes de forma descontraída e nada profissional. Esperamos que curta o vídeo. Mais um Cinequinta está começando e nós vamos rir muito hoje. Ou melhor, já rimos muito hoje. Ou vamos rir muito amanhã. Com essa pérola do cinema, Takashi. Pera. Quem deu risada? Eu não entendi. Ah, eu ri muito, cara. Eu amei. É um filmão. Ah, sim. Cara, tem uma piada de peido, cara. E o filme do Cinequinta dessa semana, galerinha, é Debi Lloyd 2. Filmaço. Quando o Deb conheceu o Lloyd. Não. Aí você entrou no ponto certo. É uma curiosidade. Antes da gente falar sobre o filme Debi Lloyd 2, que é o filme que nós assistimos pra esse Cinequinta, quando eu assisti o filme, eu falei, pô, ele é o terceiro filme dessa trilogia de filmes do Debi Lloyd. Que é o primeiro, lá de 94, e teve um outro de 2003, que é quando o Debi conheceu o Lloyd. E aí eu fui pesquisar, e em inglês ele só se chama Debi Lloyd quando Debi conheceu o Lloyd. Só que o Brasil... Em inglês se chama assim? Tá, ele sabe falar em português, que foda. Exatamente, não duvida dos americanos, eles são incríveis, cara. Nossa, eles facilitaram pra gente, que foda. Eles são muito inteligentes, os americanos, esses caras são muito fodas. Mas enfim, o filme, quando chegou no Brasil, eles mudaram o título pra Debi Lloyd 2, quando Debi conheceu o Lloyd. E aí quando Debi Lloyd 2 saiu nos Estados Unidos, o Brasil manteve. Então assim, se você pesquisar Debi Lloyd 2, existem dois Debi Lloyd 2. Debi Lloyd... Tá dizendo que então o brasileiro estava mentindo pra gente. Exatamente, o Brasil inventou um título que não existia, mas agora nós temos dois Debi Lloyd 2. Lloyd 2, cara. Debi Lloyd 2 e o Debi Lloyd 2 quando Debi conheceu o Lloyd. Que inclusive é um outro filme bom, mas a gente vai falar dele. Ah, bom, se for nesse nível aí, eu passo. Maravilhoso. Vamos começar introduzindo, colocando você dentro dessa história maravilhosa e cheia de reviravoltas, que é Debi Lloyd 2. Ele se passa 20 anos depois do primeiro filme, e a gente vai encontrar os personagens numa situação um pouco decadente ali no começo, né? O Debi, ele tá indo visitar o Lloyd tá num hospital parece que é de apoio, assim, para pessoas que tiveram problemas neurológicos, assim. Parece que o Lloyd teve uma paralisia completa do corpo, um derrame, não sei dizer, a gente não sabe. E ele não se mexe mais, ele tá numa cadeira de rodas. E o Debi tá cuidando dele no começo. E aí o Debi manda mano, é que eu não vou poder vir te visitar mais, porque eu tô com um problema, e não sei o que. E aí o Lloyd manda a frase mais engraçada do filme, que é usada no final, que é sacaneei! Ou seja, mano, eu não posso reclamar porque, sabe por quê? Porque essa foi a maior trollagem, mano. Uma trollagem de 20 anos. 20 anos o Lloyd fingiu que estava. Já tinha uma paralisia inteira no corpo. Mano, é muito bom, velho. E o Debi. O Emerson Zóio aprendeu com o Lloyd. Como meteu o louco. Mano, é muito bom esse começo. Os dois voltando por causa de uma pegadinha que durou 20 anos.
E o Deb ainda zoou falando, eu sabia que você tava bem, eu vi que você ria quando eu limpava a sua bunda quando você fazia cocô. E aí o Lloyd fala, o cocô nem era meu. Não, tá, isso é bom, que idiotice guardar o cocô dos outros na sua fralda. E, bom, os personagens, esse início, né, pra dar um choque, já fazer uma piada inicial. E é engraçado que parece realmente que deu ruim pra um dos personagens, mas ele fala, mano, realmente eles são dois idiotas. E eles vão pro apartamento do Deb, que tá morando com um cara que faz metanfetamina. Curiosidade rápida, é o Bill Murray. E mano, ele nem mostra o rosto, velho. Podia mostrar, seria mais legal. A gente ficou sabendo só depois que era o Bill Murray. E aí o Deb conta o grande... Mas acho que é uma coisa que a gente não pega por quê, Guga? A dublagem, né? Tipo, pra quem ouviu inglês e acostuma, dá pra, tipo... Fala o cara? Nem lembro se ele fala alguma coisa. Ele fala, eles conversam rapidinho, assim, aí mostra que ele faz metanfetamina e o Deb fala... ele faz uns doces, assim, que deixa a gente eletrizado, assim. Aí é bom. Então, o Deb conta que ele tá com um problema muito sério e que ele tá com um rim defeituoso e ele precisa de um doador de rim. E de primeiro momento, parece que ele bota a maior expectativa pro Lloyd doar o rim pra ele. E aí ele fala, não posso, meu rim já tá estragado. Já dá aquela desculpa de, eu não quero. Não, mano, sai fora. E fala, você precisa de algum familiar seu. E eles vão atrás lá da família do Deb pra ver se achar esse doador. Nesse processo, eles encontram outro personagem maravilhoso do filme, que é um garoto que é cego e cadeirante. E ele tem um papagaio que repete tudo que ele fala. Então, esse moleque já tinha aparecido, só não lembro se foi no outro 2 ou no primeiro, acho que no primeiro. E aí ele... mano, é nesse momento quando a gente tava assistindo o filme, a gente pega o quanto o filme, o humor dele, além de ser meio babaca, ele é errado em alguns sentidos, assim, que, mano, é um moleque que ele é atormentado pelos dois, assim, tipo... Moleque em termos, né? Ele parece já ter ali uns 20, 30 anos. E o Deb e o Lloyd do nada chegam assim, ele já fica assustado, ele fica... Lloyd, o que vocês estão fazendo aqui? Ai, meu Deus. E aí depois os dois dão um berrão assim do lado dele, ele toma um sustaço. E eles ficam, a audição dele é realmente boa. Cara, é muito bom. Takashi, tô rindo bastante aqui. Não, Takashi, você não pode ficar assim, você tá amargurado. Filme é engraçado, cara. E aí eles vão atrás da família do Deb, chegando lá. Essa cena eu não posso negar que essa foi boa. Sim. De que eles vão conhecer a família do Deb. Bate na porta mostrando que o Lloyd tem a brincadeira mais idiota do mundo. Quer ouvir o segundo som mais irritante do mundo? É o Lloyd tocando a campainha. E aí quando atende a família do Deb, eles são dois chineses. E eles revelam que o Deb foi adotado, o que faz total sentido. E aí eles não podem doar pra ele o rim. E aí eles estão indo embora chateados, pai, que merda. E aí ele abre a caixa de correspondência dele e acha uma carta de 20 anos atrás de uma waifu deles lá de quando eles eram mais novos, né? Que é a Frida Felcher, o nome dela. E ela dizendo que ela tava grávida. E aí o Deb se toca, fala, puta, ela tava grávida, quer dizer que eu sou pai. E aí o Lloyd já vira e fala, pera, se você é pai, isso significa que você tem uma filha com 2 rins que pode doar um rim pra você. E aí nós iniciamos um grande plot do filme, que é a procura do Lloyd por essa filha, porque ele precisa do rim. E aí eles vão até a casa da Friday. Não, calma. Você tem que fazer a piada da dublagem sobre o Ceará, mano.
Nossa, essa é tão ruim que eu nem lembro, mano. Mas ela foi ruim. Como é? Nossa, O nossa. Lloyd fala pro Deb, ela tem que ser muito grata pra você, porque você deu o Ceará pra ela. Aí ele fala, como assim Ceará? Ceará, quem é seu pai? Não, é horrível, né? Nossa, mano, é muito... A gente já pode salientar uma coisa. O filme, ele vai ser um road trip daí em diante, né? Depois que eles falarem com a... Que horrível. Com a Frida lá. Ela conta que teve o filho e deu o filho pra adoção, mas que ela tem o endereço e eles vão lá atrás da menina. Aí vira um road trip deles indo atrás dela. Só que assim, cara, as piadas do filme é um meio a meio. Eu gostei, mas elas beiram o riso idiota, que é o que eu gosto, e o The Office de vergonha alheia. E a dublagem segue fazendo a mesma coisa. Põe umas piadotas horrorosas. Mano, você põe a mão na cara assim e fala, meu Deus. Mano, você não gostou de quem Ceará seu pai? Vai me dizer que não gostou. Ah, para, não, chega. Tem tanta piada boa, você vai lembrar logo dessa porcaria, né? E aí a gente é apresentada a Porque essa filha tortura do Deb, de filme. que é uma personagem muito bacana. Não, tem que falar o nome dela, Você tá apresentando já o personagem. Eu não lembro o nome dela. Qual é que é o nome dela? O nome dela é Penny. É a Penny, A Penny, ela é burra tanto quanto eles, o que é divertido. É muito legal porque você realmente simpatiza aqui. Olha, a família, os genes desses caras já estão estragados mesmo, porque ela é muito burra. E ela é filha de um cara, de um CEO lá, que é o Pinchelow, o velho lá. E ele é um cientista fodão e tal, e ele tá doente, porque a atual esposa dele tá... A Adele, né? Tá envenenando ele, porque ela tem um... Ela e o jardineiro são os grandes vilões do filme, porque eles estão envenenando ele pra ficar com a herança e tudo mais. E aí o Deb e o Lloyd vão aparecer e zoar tudo essa merda. Mas a questão maior é que ele ia pra uma convenção de ciências ia fazer um discurso. E aí ele pega uma caixa e dá assim pra ela e fala, essa caixa tem uma invenção que vale milhões, até bilhões. Mas eu vou deixar isso público, eu vou mostrar isso pro mundo e eu abrir mão dos royalties. E aí a Adele, junto com o jardineiro lá, ficam tipo, putz, ele vai jogar a fortuna dele no lixo, o plano de envenenar ele aqui não tá dando certo, então acho que é melhor a gente roubar essa caixa. Aí ela sai, esquece a caixa e chega o Deb e o Lloyd. E aí os dois entram agora no real direcionamento do filme, que é a gente tem que devolver a caixa pra ela e o Deb tem que encontrar a filha dele. Em paralelo, o jardineiro foi junto com eles, porque vamos acompanhar eles e tudo mais. E aí ele tenta matar eles pra pegar a caixa. E aí entra realmente no road trip do filme. E aí é só felicidade, são cenas maravilhosas. A Takashi lembra da cena maravilhosa do carro. Conta aí a cena aí que você deu muita risada, assim, que você se mijou de rir no E filme. aí eles começam a fazer uma competição de peidos. Mano, eu quero morrer de verdade, na real. Eles estão peidando assim. E aí o cara fala, chega de peidos. E eles estão num carro, que é um carro funerário. Então ele tem aquele vidrozinho que desce e sobe da parte de trás. E aí o Lloyd fala assim, dá pra você pegar um doce pra mim? Tá lá no fundo. E aí o cara fala, tá bom. Aí ele vira e vai pegar lá o doce. Nessa hora, o Deb Lloyd abaixa as calças, põe na divisória da parte de trás do carro. E os dois peidam pra c... e fecha o vidro com o cara lá dentro do peito. Ai, Takashi, você realmente está amargurado. Essa cena é maravilhosa, porque você não está rindo só de lembrar. Nossa, é tão triste que esse personagem
vilão é um bosta. Nossa, ele é um E bosta. confraternizou uma cena bosta dessa. Literal ali. Não, aí depois ele ainda tenta fazer as pazes com ele e fala: vocês já jogaram o jogo do equilíbrio de castanha? Você pega uma castanha, você põe ela no nariz e tem que equilibrar e jogar ela num funil na sua calça. Aí os dois pegam as castanhas e tentam fazer, ele pega e joga milkshake nos dois funis, assim. Aí eles, nossa, ele nos sacaneou. Mas quando a gente terminar de jogar aqui, a gente vai pegar ele. O que tem de relevante esse personagem? Ele morre, é isso que ele tem de mais relevante do mundo, ele morrer. E o jeito que ele morre é muito bom, porque ele estoura um fogo de artifício no carro, e ele sai surdos assim do carro, e ele fala, enquanto eles estiverem surdos, eu vou atirar neles com uma arma. E eles não vão nem perceber. E aí, tipo, quando ele estoura, eles abrem a porta e descem do carro surdos e começam a se zoar, assim. Você tá me ouvindo? Não! E aí, quando ele vai descer do carro pra matar eles, o carro parou em cima do trem. Passa um trenzão de CGI em cima dele e morre. Não, ó, você tirou a parte mais importante daí. Essa parte é O legal é só a construção, de dizer que eles ficam construindo mal aquele negócio lá de, tipo, é bom matar eles. Eles, além de eles serem panacas, eles não têm contato com nenhum, não tem mais parente vivos. Nossa, é verdade. Construindo isso bastante, de falar, de tipo... Nossa, eu não tenho nem digitais, ninguém conseguiria me encontrar. Ah, meus dentes são tudo postiço aqui. Um deles, eu sou adotado, eu não tenho nem documentos, é como se a gente nem existisse. Isso é bom, isso daí é uma construção boa. De aí o vilão, tipo, não, beleza. É agora, vai ser agora. Não, e é muito bom que o trem bate, leva o carro embora e mata ele. E aí quando eles viram e não vê o carro, eles falam, maldito, ele roubou o carro! Nossa, que desgraçado! E aí esse é um ponto irrelevante, mas segue até o final do filme. O Deb fica meio surdo. E aí eles do nada vão para uma clínica de idosos. Nossa, a cena não. Eles vão atrás e tiram um aparelho auditivo. E aí eles entram no quarto de uma senhora. E quando ela entra, ela fala: você é o meu netinho. E aí o Lloyd fala: sou eu. Ai, que bom, eu escondi as joias. Aí ele olha assim, as joias? Sim, elas estão aqui embaixo do cobertor. Vem pegar as joias. Aí, piada censurada, vamos censurar essa piada aí, ó, pronto. E aí ele tira a mão cheia de poeira. Sabe o que você me lembrou? As Branquelas. Aí o humor desse filme é bem escatológico, em vários sentidos. Lembra As Branquelas, agora me fez correlação. Os dois filmes parecem As Branquelas. As Branquelas e ele. É humor de época, era um humor meio todo mundo em pânico, era um humor meio nonsense, esquisito da sua época. E... Tá, só uma coisa, uma revelação aí de outro personagem que é o Travis, eu acho que ele é o Travis, não sei qual dos coisas. O vilão, ele tem um irmão gêmeo e por que construíram esse personagem. Só que o irmão dele, ao contrário de ser um jardineiro, é um militar, fodão pra matar e sei lá. E é da hora que ele cita o irmão dele no começo, que ela fala, eu tô dando esse veneno pro velho, o velho tá morrendo. Aí ele, não, foi meu irmão gêmeo que me deu, ele é um militar fodão, esse veneno funciona mesmo. Fica tranquila. E aí, quando o irmão dele aparece, ele sempre tá camuflado em alguma cena. E é bem assim, esses momentos, porque realmente eles pintaram o cara, não é croma nem nada. Ele tá pintado e ele, tipo, sai assim no fundo da cena. E sei lá, foi um momento, não sei, de ideia, foda-se do filme. Nossa, vai ser genial. As pessoas vão olhar assim, ele tava ali o tempo todo, que foda nesse filme, nossa! Era tudo que eu queria. Mas só. Até aí, beleza. Aí eles chegam lá na convenção. Outra coisa que um personagem que você não citou, que é relevante até pro final, né? Que é a Fraida. Quem é a Fraida? A namorada, mãe da Penny. Não, eu citei ela, falei, eles foram lá falar com ela. Mas você não falou nada da personagem? Tá citando os personagens como se não fosse nada? Mas a relevância deles é
ela transa com todo mundo. Olha esse ponto mega importante aí, ela dá pra todo mundo. É verdade, tem esse ponto. E ela trabalha na funerária. Não, pera aí. A gente tem que falar também, realmente, eu pulei ela. Mas tem um outro personagem que também tem que ser citado, que ele é muito importante pra história. Você não entende o porquê até chegar no final, que é o Xixito. O Xixito está morto. É um amigo dele, sei lá, que quando eles vão lá atrás dele no momento do filme. E quando chegam lá, o pai do Xixito é incomodado umas 8 horas da noite. Porque eles fazem de novo. Eu tô aqui, lá. E aí quando o pai dele abre e fala, Lloyd, o Xixito morreu há 20 anos atrás. Aí ele, é no acidente de moto, né? A moto que você vendeu pra ele. Aí ele, é mesmo, aquela moto tava sem freio. Era de matar essa moto. Ai, eu adoro esse humor idiota, velho. Eu adoro esse humor trouxa desse filme. Tô rindo aqui, você não tem noção. Para. E, bom, situado esses dois personagens, a gente tem o encontro da Penny também com o Lloyd, que é um momento muito bom, porque no decorrer do filme, o Lloyd ele vai pegando uma apaixonite pela filha do Deb, né? E aí nós temos até aquela cena iconicamente, que aí eu não gostei, achei ela muito shame, que é a cena dos ninjas. Ah, as partes boas você não gosta? Ah, é muito shame, mano. Mas aí que é bom. Não. The Office, você não gosta do humor The Office? Nossa, não. Eu tive vontade de enfiar a cara no sofá esse momento. O Lloyd começa a ter uma como é que fala? Uma fantasia. E que ele e ela são um casal. E eles estão juntos num baile. Do nada surge um monte de ninjas no meio do rolê. E aí o Deb aparece só pra tomar 3 facadas e cair no chão. E aí ele vira e fala, transe muito com a minha filha, morre. E aí ele começa a enfrentar os ninjas, primeiro normal, e depois ele vira um super-herói, foda-se. Essa é a fantasia. Eu achei muito tosco, sei lá. Aí que é bom, aí que é bom. Eu achei a do Deb melhor, que ele tá casado com outra mina. Esse também é bom, pô. E aí a filha dele tá saindo com um rapaz, aí quando ele vê, o Lloyd tá como meio de gaço, assim, andando na rua, tudo sujo. Um pé de pato, todo cagado. Só uma coisa que eu reparei agora você falando, de uma coisa meio esquisita, assim, mas tudo bem, né? Ela já é de sim. maior, mas ela deve ter uns 20 anos apenas, pelo filme ter passar 20 anos depois. Mas o Jim Carrey já tem quase, sei lá, uns 50 anos nesse filme. Ele devia ter uns 45, assim, na lore do bagulho lá. É uns um 45, pouco esquisito, 41. assim, mas pelo menos é maior de idade, já passa um pano. Assim, mas eles zoam isso toda hora, né? Falando, ele fala, o meu biscoito da sorte tá dizendo, o amor da sua vida está na sua frente e não importa a idade, vocês são Isso é bom. Isso é um humor de verdade. Não precisa cagar na minha cara e... Não, tem humor bom. É bizarro porque, assim, ao mesmo tempo que ele tem essas sacadas boas, ele tem coisas shame pra... Tipo, em paralelo a todas essas cenas ok, que eu não achei tão boa essa fantasia, mas as cenas do Lloyd com a filha do Deb são muito boas, mas em paralelo, o Deb, ele invade uma convenção fingindo que ele é o Pinchello lá, o pai adotivo da filha dele, que é um cientista. E aí tem umas cenas muito shames nesse bagulho, mano. Teve uma que eu ri pra caralho, que chega um cara lá que ele vai como avaliador dos projetos lá, e o cara traz um bagulho falando que é a cura do câncer, que é um robô, mini robô que entra no seu corpo e ele combate as células que causam câncer, não sei o que. Aí o moleque vira pra ele e fala tudo isso, e ele vira e fala, mas você sabe cantar? Que música que você sabe tirar? Então volta ano que vem, quando você tiver com um talento um pouquinho melhor. Eu achei muito bom esse momento. Mas aí logo em seguida a gente tem uma outra mega shame, né, cara? Qual? A cena do cachorro, né? Nossa, essa é foda. É um cara que ele traz uma máquina que ela lê os seus... Ela pega uma lembrança sua e passa na TV.
E aí é uma lembrança do Deb passando pasta de amendoim no pau e chamando um cachorro pra lamber. E o pior é que ele faz toda essa merda e ele fala: Ei, não, isso é enterrado, a minha cama não era dessa cor, não, cara. Tá, isso me pegou. Ah, isso aí é um humor The Office, assim. Nossa, Mas é um pouco misturado com Todo Mundo em Pânico. Aí tá numa pitada de onde o ácido e o retardado se mistura, e aí Sim, eu acho engraçado. sim. Então, o filme ele é um compilado disso. Ele é muita nostalgia, muita piada nonsense, estilo Todo Mundo em Pânico, e vergonha alheia. Muita vergonha alheia. E muito humor escatológico. Ah, amor escatológico, é. É, Ele é o supra cocô e peido. não teve tanto cocô, mas teve, né? Mas não tanto quanto dos anteriores. Mas Assim. é o supra-sumo desse tipo de comédia, esse filme. E, assim, outra coisa é a própria cena de capa do filme que a gente pode falar, porque ele é um road trip até essa cena do que os dois se separam, né? E o Lloyd fica lá com a filha do Deb e o Deb fica lá na convenção fingindo que é o Pinchelô. Eles encontram o carro clássico de cachorrinho lá, do filme clássico, que inclusive eu tenho um carinho por ele por causa de um desenho da Cartoon, do Deb Lloyd, que é horroroso. Não assisto, é muito ruim. Eu reassisti por causa do filme para poder gravar aqui pra vocês, é uma bosta. Mas ele é icônico, é um carro icônico e ele tá na capa do filme. E ele só serviu para eles pegarem ele e fazerem uma cena que é referência a Curtindo a Vida Doidado. Que é a cena do pulo com o carro de uma ladeira, só que aí o carro quebra. Ele cai e quebra todinho e eles pegam outro carro. A cena não tem nem, tipo, 10 minutos. Aí, eu sei que eu tô falando mal bem do filme, mas essa cena me deixou bem chateado, assim, tipo... Sei lá... Estragaram sua criança, é isso mesmo que você tá me falando. Exatamente, estragaram a minha criança interior. Eu fiquei chateado. Eu acho que ele podia ter ficado com o carro. Não, sim. Icônico, Não, é um filme road trip, por que eles não usaram isso? Eles usam um carro funerário pra construir uma piada manda ver antes. Não, e eles pegam um carro lá de cortador de grama, parece um carrinho de golfe grande, mó feio, esquisito. Eu não entendi, mas enfim, é uma piada bosta. É a nostalgia. Foi pra nostalgia, mas bem ruim, né? É um clickbait, né? Porque é a capa do filme. Sim. Só uma E coisa aí que a a gente tem que citar, porque você já tá encaminhando no final. Um menino cego Ah, sim. tem uma... Tem esse porque tipo, você está passando os personagens, não tá contando os detalhes, o peso deles, o peso dos personagens. Ah, sim, eles são muito... Não, realmente, o do menino cego tem um porém. Eles construíram uma piada inteira pro menino cego. Olha, tem os pássaros. Eu lembro vagamente, não sei se era no primeiro, no coisa, mas tinha envolvimento com pássaros e também pássaros sendo arrastados pra cima. Mas o que constrói isso daí, ó? O Deb e o Lloyd lá descobrem lá que o Lloyd acaba descobrindo, né, que o cara do quarto dele, né, o colega de quarto dele lá, o Bill Murray, faz doces, né, e aí o que acontece? O Deb tem um gato chamado Olho Gordo. Nem vou falar o motivo porque ele chama Olho Gordo, mas tudo bem. Nem sei se eu duvido que essa piada seja em inglês, é uma piada, mas tá tudo certo. Se ela foi só no dublado, ela foi genial. Não foi genial, mas tudo bem. E aí o gato acaba comendo a metafetamina do Bill Murray. E aí o gato fica doidão. Aí fica lá numa cena do fundo, assim, dele fazendo umas peripécias lá. Só que eu pensei, mano, corta total essa cena. Aí vai decorrendo no filme, vai passando o filme, eu pensei, mano, que cena foi essa? Só pro gato fazer uma graça CGI ali no fundo, meio tipo, sei lá, aquelas cenas do Todo Mundo em Pânico do gato lutando com a menina lá. Eu pensei, com a Cindy, Não, mas é bom porque... Quem é? Ah, oi, gatinho lindo. Oi, bichinho. Tudo bem? Tudo bem, gatinho? Eu acho que eu já sei por que você tá bravo, seu gatinho.
Eu não queria fazer cocô na sua caixa de areia. Socorro! Essa coisa quer me matar! Tá legal. Você quer brigar comigo? Gostou da direita, gatinho? Vem cá! Vem! É o máximo que consegue? Anda! Bate com força! Ele constrói bem, né? Porque o. Não, sim. Então, construiu muito bem. Isso aí eu achei legal. Só uma piada, tipo, bem. Ela é uma caixinha surpresa, né? Sim. Você porque, esquece. Ela volta com a piada um pouco antes da road trip, porque o Deb, quando eles vão sair finalmente com o carro, ele para e fala: Droga! Eu esqueci do gato. E aí, Olho gordo. Dê nome aos cães. No caso, os gatos. Eu esqueci do olho gordo. E aí o Lloyd olha, sorrindo e fala: Tá tranquilo, eu já resolvi tudo. Aí, prosseguindo, ele dá o... Ele fala assim, não, eu deixei uma carta pro menino cego ler pra alimentar o gato. Só que o gato está chapado e o menino cego vive rodeado de pássaros. Rodeado. Pássaros raros, ele fala um momento lá. Pássaros exóticos, né? E aí o menino cego chega em casa, cego e cadeirante chega em casa. E aí ele fala, nem lembro o nome do pássaro dele lá. Você lembra? Não. Mas ele fica falando, passarinhos, mas está tão silêncio aqui. Aí só mostra assim pra gente, né? Porque mostra isso entrando pela cena, né? Com a câmera pra frente, um monte de pena e sangue pra todo lado, assim, caído. E aí o papagaio dele fica falando, oh meu Deus, que horror! Ele... E aí o olho gordo dá um peido e voa um monte de pena. Isso é muito tosco, mano. Por quê? Nem precisava, já tava perfeito. Pra que esse peido CGI? Peido e CGI, porque o gato não peidou. Não saiu peido do gato, foi CGI. Ah, mano, aí, ó, outra cena maravilhosa. Esse filme, ele só surpreendeu, ele é muito bom. O tempo foi muito bom pra ele. Cala a boca. E aí a gente... Vamos pro final. Chega desse filme, vamos pro final. O final do filme, eles finalmente, o Deb e a filha dele se encontram, só que aí nesse processo, o Lloyd começou a ver semelhanças dele com a menina. E aí... ele começou a achar que a filha era dele e não do Deb. E aí, aí no final chega lá o vilão e aí eles pegam finalmente a caixa lá e descobrem que a caixa eram só donuts. E ainda o Deb comeu 2. O Lloyd, quer dizer, comeu 2. E aí a vilã e o irmão lá do jardineiro, que é o soldado, ficam tipo... E aí, do nada, os amigos da Penny lá chegam e eles são do FBI. E o amigos velho que a lá... gente não citou, porque eles são... eles não tem nem nome, na real. Mas aí eles são agentes do FBI. E o velho fala que já sabia que tava sendo envenenado e que ele tava dando... um jeito lá, e que ele já suspeitava dela e do jardineiro, e que não sei o que. Aí o cara, o vilão, né, tanto que ele já tinha até ameaçado a própria comparsa. E aí ele vê que ele tá ferrado e fala, mano, pelo menos eu vou matar sua filha. E aí ele estica a arma e dá um tiro, e aí o Deb pula na frente, igualzinho a cena do primeiro filme. E aí a bala pega no ombro dele e ele é preso. E aí tem uma piada muito boa que ele vira no espelho e fala, nossa, eu acho que pegou de raspão, ó.
o buraquinho é tão pequenininho, é tipo, na frente tá só um furinho, atrás tá um buracão de sangue, assim. E uma outra coisa que a gente tem que citar também, que acontece no final, que é muito bom, é que como o Lloyd pensou, ela é minha filha, não é do Deb, ele falou, ela não deve ser compatível. Aí ele falou, mano, então eu vou doar o meu rim pra ele. E aí, enquanto tá rolando toda essa treta, o Lloyd foi lá pro México pra arrancar o rim dele. Não vou negar que isso daí é bom, isso é bom. E aí ele chega com... Mas era previsível, era previsível. Ele chega com um bagulho de gelo, assim, e aí ele fala, eu tirei o meu rim pra você. E aí depois de tudo, o Deb vira pro Lloyd e fala, sacaneei! Eu não preciso de rim nenhum. Não, e ainda mais que roubaram o rim do Lloyd, porque não é é uma bisteca, os mexicanos pegaram uma bisteca. Mano, resumindo, vai esse final. O filme não tem objetivo, mano. Eles começam com ponto X, vão ao ponto Y e não precisava de nada. Esse filme não leva a lugar nenhum, não tem nada, é uma só realmente... A filha dele, a Penny, não é filha de... Então, é outra coisa... Eu já sabia desse plot antes, mas só me reforçou a não gostar desse filme. Ela é filha do Xixito. E é muito bom porque... Não é muito bom, não é muito bom, não. Não, me dá aqui, deixa eu terminar de reclamar, vai tomar. Você já falou bem desse filme até lá. Deixa eu reclamar. Esse filme aí não dá a nada, na moral. Ele começou do ponto X, foi a ponto Y e não levou a nada. Nada. A Friday ainda vai e explica pra eles como é que é feito o sexo e eles não sabiam. Eles ficam, meu Deus, é assim, que nojo, nossa! De laçar xixi. Não, mas isso daí é tipo coisa. Não, e a Friday começa a dar pro Dr. Pinchelo, então vai. Ela e o Sr. Pinchelo estavam... É muito bom. Não é. Esse filme não levou a lugar nenhum. Não, ele me levou, sabe, pra... Não, ele levou. Ele me levou para o lugar da tristeza. Eu conheci onde fica a tristeza. Bom, Takashi, depois dessa pérola maravilhosa de qual seria a sua nota? Mano, antes de eu falar que esse filme é uma bosta... Não, mentira, não é uma bosta. Tô sendo exagerado nesse ponto. Mas primeiramente, eu vou me retratar com o filme anterior, da semana passada. Se você não viu Cinderela Baiana, veja, porque é um vídeo muito bom e bem engraçado. E me fez uma reflexão que tanto que eu discuti com o Yuki, que o que é comédia, né? Tipo, é um filme que tem que ser bom? Não, tem que ser um filme que tem que fazer rir. E Cinderela Baiana me fez ser sincero comparado com esse filme. Tem alguns momentos que eu dei uma risadinha, outra que eu falei, caraca, legal. Então eu vou mudar minha nota de Cinderela Baiana para 7. Assim, a média dele ficou 7, porque eu dei 7 também, agora eu entendo o ponto dele. E esse filme eu vou dar um 5, mano. Por quê? Ele envelheceu mal. Ele envelheceu muito mal mesmo, comparado com as coisas, comparado com antes. E ele tá quase estragando, mas não estragou. Dá pra assistir. Se você tiver um humor besta, assim como o Guga. Eu tenho um humor besta, mas meu humor besta é um pouquinho mais refinado, então esse filme passou num radar de... Quase pra um lixo. Mas, não, ele não é um lixo total. Dá pra se divertir assistindo, descontraído. Eu imagino que o primeiro deve ser melhor, mas minha nota fica em 5. E a sua nota, Goguinha, defensor de Debi Lloyd 2? Debi Lloyd 2, cara, eu gostei do filme no geral. Eu ri bastante, você tava lá, então você viu. Eu achei engraçado mesmo, ele me pega. O humor escatológico com peido me pega muito, é uma coisa que eu ia muito de criança e acho que ficou até hoje. E eu gosto do nonsense às vezes, eu acho coisas muito boas. E eu acho que é legal porque me remete muito à nostalgia. Eu acho que ele é um filme muito nostálgico. Mas ele tem problemas, eu acho que as partes shame eu não consigo, eu acho muito ruim. São as melhores partes? Não, pra mim não, eu prefiro piada de peido, eu achei, pra mim é melhor. Não, é The Office, mano, você não vê piada de peido o tempo do The Office, acho que eu vi um. The Office é engraçado, mas eu ainda prefiro as piadas de peido escatológicas nesse caso. Nossa. Por que eu tô fazendo vídeo com você?
Fica quieto, você gostou do filme. Ele tá só fingindo, galera. É só um personagem, ó. Vou te dizer uma coisa, vou falar a verdade. Não, ó, vamos tirar as máscaras aqui pra cada um. Ó, na verdade, eu gostei muito do filme e o Google odiou. Aí é como o meu personagem ia ser uma pessoa chata, eu continuo reforçando. E o Google, como é uma pessoa legal, o personagem dele continua, mas é totalmente divertido. Agora eu fiquei refletindo sobre isso. É isso aí. A minha nota pro Debi Lloyd 2 é 7. É 7. Nossa, Nota quem 7. diria? O filme é muito bom, eu ri, ele me tirou risadas, ele é um filme bacana. E acho que vale a pena assistir. Mas Não, tem um não porém. vale. Se você nunca assistiu nada de Debi Lloyd, assiste o primeiro. Ele é praticamente a mesma coisa, mas acho que a espontaneidade dele talvez deixe ele melhor do que esse. E também vale a pena dizer que é bom ver legendado primeiro, porque ele é de 94. Um filme de 94 pega muita censura na dublagem. Então é possível que a dublagem tire algumas das piadas que são um pouco mais pesadas. Mas aí é uma coisa opcional, você que sabe. Mas a minha recomendação fica. Se você já assistiu o Debi Lloyd 2, o Debi Lloyd 2, não o Debi Lloyd 2 quando deve conhecer o Ó, eu só quero saber, se você assistiu o 1, comenta pra mim aí rapidinho nos comentários se o filme também não tem objetivo nenhum. Se ele não tem. O objetivo é fazer a gente rir, é estar no nosso eu espero que um faça eu rir mais do que esse segundo aí, porque tá escassez. Minha válvula do riso, assim, ficou menorzinho. Tem que afrouxar esse riso, cara, afrouxar esse riso. Mas se você gostou então do vídeo, deixa aí o like, comenta aí se você já assistiu o filme e te vejo no próximo Cine Quinta. Falou! Lembra que a gente é só personagem, eu sou uma pessoa legal, o Google é uma pessoa ruim. Não, eu gosto de piada de peido mesmo.